The Harry Potter stories are this extraordinary phenomenon to reimagine the Harry Potter canon, to reimagine the Harry Potter canon. Gotcha, bitch! Bem, mais rápido se apanha um mentiroso do que um coxo. A terceira lei de Sir Isaac Newton afirmava que para toda a ação existe uma reação. É engraçado como essa simples frase de um dos maiores cientistas da história da humanidade se torna inevitavelmente relevante no nosso dia-a-dia como simples mortais a vaguear o planeta Terra. E embora essa lei tenha sido descoberta há cerca de alguns séculos atrás, Hollywood ainda hoje parece ficar surpreendida quando essa reação chega, principalmente quando são reações negativas a decisões astronomicamente estúpidas e sem nexo. Tipo quando decides pegar numa das maiores franquias da história e mudas a maior parte dos seus elementos fundamentais, ignoras o público original e depois quando finalmente mostras o primeiro vislumbre, as reações vão de um completo desagrado a insultos desproporcionais, piadas, boicotes e até a vários apelos ao estúdio para cancelar o projeto ou simplesmente mudar aquilo que está a ser mal recebido. Fuck. E isto, meu amigo, não é ódio, é física básica. That doesn't make sense. Pronto, já chega de me armar em filósofo e cientista e vou direto ao assunto. Normalmente eu não costumo voltar ao mesmo tema tão pouco tempo entre vídeos, visto que o último só foi publicado há coisa de 2 semanas atrás, mas este tema tem vindo a dominar por completo as discussões online e até na mídia tradicional, e eu não pude evitar de voltar à carga e dar a minha opinião. Para os mais distraídos, ou para aqueles que diziam que não havia como tancar esta nova versão de Harry Potter, ou até mesmo para aqueles que diziam que a mudança dos elementos fundamentais da história principal não eram necessariamente uma má decisão, bem, lamento imenso, mas tenho más notícias para ti. Para ser brutalmente honesto, eu não estava com muita esperança de que esta adaptação fosse fazer justiça à originalidade dos livros de J.K. Rowling, mas a quantidade de dislikes do primeiro teaser de Harry Potter da HBO até a mim me apanhou desprevenido. Tirando toda aquela polémica à volta da série, eu achava que a maioria do público se iria sentir maioritariamente satisfeita com o que estava a ser mostrado e por uns breves instantes todos iriam ignorar ou pelo menos fazer passar despercebido toda aquela péssima decisão por parte do estúdio. Mas qual é que foi essa má decisão a qual eu me refiro que muito provavelmente levou ao desgosto da maior parte do público? Well, we're waiting. O penteado do Draco Malfoy. Todas as piadas à parte, se fores à secção de comentários do teaser trailer, vais ver que o tema principal e a razão predominante para este desgosto deve-se à escolha de casting de Severus Snape. E eu já nem vou pegar na parte de que o estúdio dizia que isto ia ser uma adaptação 100% fiel aos livros, porque sejamos honestos, a quantidade de race swapping que tem acontecido em Hollywood só reforçava o facto de que esta série também seria mais uma vítima de políticas de diversidade, equidade e inclusão. E acho que falo por todos quando digo que se o estúdio quisesse fazer isto com qualquer outra personagem que não fosse o Snape, talvez o backlash não seria tão intenso. Embora eu reconheça que exista muito anormal que não suporta ver qualquer ator com uma cor de pele diferente no ecrã, também temos que reconhecer que o casting de um ator negro a representar o Professor Snape foi provavelmente o maior tiro no pé da história de Hollywood. Bolas, até as televisões já começam a fazer skits desta decisão e a prever exatamente o que vai ser dito e comentado. We got this new kid, his name Harry Potter, and he's racist as hell. Spent the whole year telling everybody that the school's only black teacher was secretly evil. So, somebody stole something. And the number one suspect is Black Snape. Pondo isto tudo em perspectiva, eu não consigo ignorar o facto de que muito provavelmente a HBO tomou esta decisão por 2 motivos. Número 1, dizer que a série é inclusiva, e número 2, tentar perpetuar a ideia de que o público não aceita estas decisões, então o problema é do próprio público que é racista. Not a great plan. É uma ideia tão cansativa e desgastada em Hollywood que podia ser facilmente evitada se o próprio estúdio não fosse à procura do próprio conflito e se mantivesse 100% fiel aos livros como alegadamente prometeu. Para ajudar a toda esta catástrofe, a HBO deu conta de que a maioria do público não estava contente com o sucedido e decidiu lançar um mini documentário sobre a produção da série. Ora, eu digo que a HBO deu conta que fez merda da grossa porque normalmente este tipo de documentários só saem cerca de meio ano após a estreia do conteúdo principal.
Pergunto-me o porquê de se terem adiantado. O grande problema é que este mini documentário só parece ter sido gasolina numa fogueira cujo fogo já estava longe fora do controlo. Para além de terem admitido que isto vai ser uma reimaginação do conteúdo original, a iluminação é tão mais escura que quase precisas de um holofote para perceber o que está a acontecer no ecrã, mas também tivemos mais uns breves vislumbres de Papa Aciado como Professor Snape, que rapidamente se tornou numa fábrica de memes na internet e solidificou a ideia de que, mais uma vez, esta foi a pior decisão que a HBO podia ter tomado. E tal como referi no meu vídeo anterior sobre este tema, Papa Aciado recebeu uma quantidade de mensagens negativas, muitas das quais eu condeno porque o homem é só um ator a fazer o trabalho dele, mas também disse algo que muito provavelmente vai ser o último prego no caixão da série. Passo a citar: "Mas os insultos dão-me força e tornam-me mais apaixonado por fazer desta personagem algo meu." Right. Embora eu admire a coragem do ator em seguir para a frente mesmo com todas estas ameaças, se calhar não foi uma boa ideia estar com estas alegações porque, sejamos honestos, ele vai fazer frente ao legado de Alan Rickman, que irá para sempre ser lembrado como o Professor Snape nos cinemas, e muito provavelmente com esta decisão irá desconectar todos os fãs de Harry Potter que nem estavam preocupados com isto em primeiro lugar. Papa Aciado está debaixo dos holofotes, seja ela qual for a razão, mas ser um ator nos dias de hoje significa muito mais do que representar um simples papel. Tens que ser promotor, vendedor, imagem de marca no meio de tantas outras coisas, e se calhar, nesta situação, a melhor coisa a ser dita devia ser algo como isto. When it comes to fans, it is a fan's right to have whatever opinion they want to have. And people are going to be upset because, especially when you're talking about books or games, because you're never going to be the exact person who they had in their head or who they played on Witcher 3, for example. I don't necessarily consider that toxic. I just consider that passionate. De uma forma ou de outra, o futuro não me parece brilhante para o Harry Potter da HBO. Mas ei, eu só estou aqui para fazer as observações. Yeah, I'm Blacksmith.